Então, na última aula de redação, nessa última aula, né? O que foi que eu deixei para vocês? Eu deixei para que vocês lessem essa história, né? Da página 114 a 116. Essa história é uma história engraçada, né? Ao mesmo tempo que ela é um pouco assustadora, ela também é engraçada, porque fala de um caixão, né? Mas aí o homem fez o quê? Ele apenas estava levando o caixão, aí estava dando carona, e as pessoas iam subindo. No final foram que eles perceberam o quê? Que tinha um caixão. E aí foi um pulando pra cá, foi um pulando pra lá, enfim, vocês leram, né? E viram que foi muito legal. Então, agora nós iremos fazer a interpretação desse texto. Porém, tem algumas questões que são pessoais, então aí fica por conta de vocês, né? Por exemplo, a sua opinião sobre o que na história causaria susto estava correta? Comente. Então, o que na história que causaria susto para vocês? Muitas pessoas podem pensar que é o caixão, muitas pessoas podem pensar que pular do caminhão, né? Então, enfim, é uma resposta pessoal. Do número 1 até o número 3 é pessoal, tá certo? Vamos para o número 4. Vamos responder juntos agora. Leia os seguintes trechos do caos, da página 117, viu? Então, leiam os seguintes trechos. Quando a gente fala assim, trechos, são algumas partes que tem na história. Então, foram retiradas algumas partes da história, por isso que se falam trechos. Primeiro, é claro, pois, o dito defunto morto ainda estava quente lá na casa de moradia dele. Próximo, os capiaus achavam naturalmente que ali tinha um defunto fresco. As expressões destacadas, gente, são essas partezinhas mais pretinhas, como por exemplo... nesse primeiro trecho tem defunto morto, então ele está, né, com uma tinta mais viva, né, mais preta. No segundo, os capiaus achavam naturalmente que ali tinha um defunto fresco. O defunto fresco está também em evidência. Então, as expressões destacadas indicam que a pessoa que morreu era bem jovem ou havia morrido há pouco tempo. E aí? Quando ele fala assim, defunto fresco, quando eu digo assim, essa fruta está fresquinha, essa comida está fresquinha, quer dizer o quê? Que tem pouco tempo ou que tem muito tempo que ela foi feita? Que tem pouco tempo. Se está fresquinha, tem pouco tempo. Então, marquem um X aí, onde está escrito havia morrido há pouco tempo. Próximo. Estudando o causo. Primeiro, os causos são histórias fantásticas que podem ser engraçadas ou assustadoras, como eu falei a vocês, né? Ao mesmo tempo que ela é um pouco assustadora, ela também é um pouco engraçada. Como é o causo lido? O causo que vocês leram, ele é assustador ou ele é engraçado? Eu acredito que essa resposta, ela também é pessoal, porque alguns de vocês podem achar assustador, outros podem achar engraçado. Então, é por conta de vocês, tá certo? Número 2, da página 118. Os causos eram apenas contados oralmente e depois passaram a ser registrados em livros. Com isso, algumas palavras e expressões reproduzem o jeito de falar dos personagens. Então, assim, causos, gente, são histórias contadas de pessoas que participaram, então pode ser também inventado. Então, antigamente era só contado, hoje em dia é escrito como vocês leram na história, né? Alguém contou essa história e alguém resolveu escrever para que outras pessoas também soubessem do que aconteceu. Releia os trechos do causo e sublinhe as marcas de oralidade. Oralidade, gente, são algumas palavras em que a gente fala que a gente não escreve do jeito que a gente fala, né? Por exemplo, tipo,
espere, né? Se eu falo a palavra pere, essa palavra pere não existe. Eu falo como? Espere. Mas quando eu estiver falando rapidamente, né, eu posso falar a palavra pere. Essa é uma oralidade que a gente apenas fala, porém na escrita não deve acontecer. Então, nós relendo esses trechos aqui, vamos ver onde é que tem alguma palavrinha que nós podemos falar, mas não escrevê-las, certo? Primeiro, é claro, pois o dito defunto morto ainda estava quente lá na casa de moradia dele. Então, qual desses daí? Qual nesse trecho, qual é a palavrinha que fala que é uma palavra que a gente não deve escrever? É apenas informal. Qual dessas? De novo, é claro, pois o dito defunto morto ainda estava quente lá na casa de moradia. Qual a palavrinha aí? Sabe qual? Tava. A palavra tava, porque a gente pode falar tava, mas a gente escreve estava. Então a gente não fala assim, certo? A gente fala estava. Vamos lá, façam aí. Estava. Marquem aí. Grifem, né? Na verdade, vocês vão grifar a palavra tava nesse primeiro trecho, número 1. Número 2 tem mais. Vamos tentar descobrir? Capial para o motorista. Ô moço, será que o senhor pode me dar uma beira até o lajeado? Motorista, pode. Trepa lá em cima, coió. E olha, lá na carroceria tem um caixão de defunto. Mas o senhor não se preocupe porque ele tá vazio. Tô levando ele para servir para um morto que morreu essa madrugada. Capial trepando. Obrigado, moço. Quais dessas palavras que a gente fala, mas não escreve? Vamos novamente, vamos para a primeira. Capial para o motorista. Ô moço, será que o senhor pode me dar uma beira até o lajeado? Qual é? Senhor, né? Então grifem aí. Que a gente não escreve senhor, a gente escreve senhor. Mas olha, grifem aí que é uma palavra que a gente não deve escrever. Beira, né? Que não é beira, é a beira. Na próxima. Motorista. Pode. Porque eles perguntaram, né, se poderiam subir. Motorista, pode. Trepa lá em cima. Qual a palavra? A gente não fala, né? Dessa forma. A gente diz o quê? Sobe, né? Pode subir. Às vezes você vai dar uma carona. Ei, eu posso ir pra aí? Pode subir. É diferente. Essa palavra não. Próxima. Olha. Porque a gente também não deve escrever assim. Não é olha. Até mesmo falar, viu, gente? Olha! Não, olha. Próxima. Tem mais uma, gente, com o senhor também. Na mesma linha abaixo de senhor, tem assim, ó, mas o senhor não se preocupe porque ele tá vazio, não é tá. É o quê? Está. Tô também, lá embaixo, porque não é tô, é estou. Levando ele pra, não é pra, é para. Vão grifando aí, viu? Servir prum, não é prum, é para um. Todas essas palavras aqui, gente, a gente não deve nem falar, né, na verdade. E a última é o quê? Obrigado. Obrigado. Pronto, vocês vão grifar essas palavras que tem aí no texto. Encontraram? B. A reprodução escrita do jeito de falar dos personagens auxilia o leitor a imaginar melhor a cena narrada? Comente. Então, vocês acham que escrevendo, né, o jeito deles falarem, vocês acham que auxilia a forma que ele fala, auxilia no nosso entendimento? O jeito que ele falou? Sim ou não? Dessa forma que ele falou, dá para entender?
o que ele quis dizer? Dá, gente. Não é porque ele falou assim, dessa forma, que a gente não vai entender. A gente que não pode o quê? Escrever dessa forma. Mas tem muitas pessoas que falam assim e a gente tem que respeitar, né? Então, respondam aí na letra B. Letra B. Letra B. Sim. Vírgula. Sim. Pois ajuda a imaginar como são os personagens. Como são os personagens e como os fatos são narrados. Fizeram letra B, certo? Vamos agora para a letra C. Terceiro. É comum que alguns causos apresentem regionalismo. O que significa isso? Tem pessoas que falam de acordo com a sua região, né? Quem é de São Paulo às vezes fala muito diferente do que quem mora no Nordeste. Quem é do Rio de Janeiro também tem o sotaque diferente. Quem é da Bahia também tem um sotaque diferente. Então, assim, é comum que alguns causos apresentem regionalismo, isto é, reproduzam palavras e expressões do jeito de falar de certas regiões. Releia este trecho. O motorista do dito cujo é interpelado na tentativa do referido capial cavar, com isso, uma beira, que é como lá, para aquelas bandas, se fala quando alguém quer uma carona. Na região onde acontece a história, carona é o quê? Ele explicou aí nesse trecho, né? Carona é o quê? Beira, né? Porque vem dizendo aí o que é? Cavar, com isso, uma beira, que é como lá, para aquelas bandas, se fala quando alguém quer uma carona. Então, marquem aí em beira. Na página 118, basta vocês marcarem, né? E as próximas, vocês não ficarem tão cansados e compreender o texto, a gente termina na próxima aula de redação, tá certo? Um beijo!